Amém. Boa noite a todos, a todas. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já esteve algum dia precisando se proteger, se esconder de uma chuva, de um vento, não é? De uma situação difícil? Normalmente as forças da natureza nos assustam, né? E a gente precisa de um abrigo, de um lugar seguro. Pois é. Mas e quando a gente pensa que está seguro e não está? Muitas pessoas, num dia de chuva, acham que um guarda-chuva é suficiente e saem até no tempo chuvoso. Mas se encontrar uma tempestade, de nada serve aquele guarda-chuva. Então, como é necessário nós estarmos na situação devida e devidamente protegidos. Quando nós estamos imersos em uma situação difícil, é importante estarmos de forma igualmente protegidos, estarmos seguros, estarmos num lugar e de uma forma que nós possamos preservar a nossa vida. Mas nós somos humanos e a nossa existência é curta e pequena, e nós precisamos ter sabedoria para viver essa vida. A palavra de Deus nos diz que Deus olhou para o homem, Deus cuidou do homem, e ele fez isso mostrando esse pacto através da nação de Israel. E há muitos anos atrás, ele conduz esse povo, e lá no Monte Sinai, ele faz um pacto, e ele diz que se aquele povo deseja ser povo de Deus, ou seja, ter unicamente Deus como seu Deus, se curvar única e exclusivamente. E Deus avisa que, a partir desse momento em que há essa entrega e esse pacto, que o povo de Deus, que se coloca diante dele única e exclusivamente, que o Senhor é Deus misericordioso. Então, ele diz assim, lá em Deuteronômio 6, ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta e guarda tudo que eu digo. No verso 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder e de todo o teu entendimento. Diz assim também no verso 13, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. E Deus disse, então, que isso seria um mandamento perpétuo, que deveria ser, inclusive, passado de geração em geração. O verso 24 diz que era necessário conhecer os estatutos de Deus, a sua palavra, guardar esse mandamento perpétuo, ou seja, de servir e amar única e exclusivamente a Deus, cuidar do seu próximo. E ele diz que, ao fazer isso, que seríamos abençoados. Diz que teríamos a proteção de Deus, que o Senhor estaria conosco todos os dias, e que o Senhor é aquele que nos guiaria. Veja, o Senhor Deus é muito claro. Ele diz que só Ele é Deus, e que quem o serve precisa reconhecê-lo unicamente. Mas você terá a proteção divina. É crendo assim que o nosso Deus sustenta a sua palavra até hoje. Anos se passaram, séculos se passaram, e o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas muito tempo depois desse encontro, essa mesma nação, ela encontra outras culturas, e ela se mistura com essas culturas a ponto de quebrar essa aliança, a ponto de se achar povo de Deus, mas que podia, então, servir a outros e se tornar arrogante, achando que era pelo braço, pela sua força, mas porque era chamado de povo de Deus, que estava imune e se tornou arrogante e desafiava nações.
Mas a palavra de Deus não tem compromisso com a arrogância. Mas a palavra de Deus, ela não tem compromisso diferente do que ele tratou. Então, como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, a sua aliança, os seus estatutos, aquilo que foi dito. E o povo de Deus sofre quando quebra esse acordo com Deus, quando ele discorda de Deus. E assim, o profeta Jeremias, entre muitos, se levanta. O povo estava sofrendo, havia falta de tudo, e principalmente do temor de Deus. Mas também havia ali idolatria, arrogância, corrupção. As pessoas, inclusive, as autoridades sacerdotais, autoridades políticas, estavam corrompidas. E Deus envia a sua palavra através de um profeta, profeta Jeremias, no capítulo 13. Ele diz assim, que Jeremias fosse comprar um cinto de linho. Cinto de linho é uma peça da roupa de sacerdote, ou seja, de um homem que serve a Deus. É uma peça íntima, que é colocada próxima da sua pele, ou seja, debaixo de uma roupa sacerdotal. E diz, então, a Jeremias que ele vá comprar essa roupa, mas que essa roupa não poderia ser molhada, porque essa roupa ela é colocada debaixo de uma outra. Ele diz, olha, você compra essa roupa, coloca nos teus lombos, ou seja, próximo da sua pele, você vá a determinado lugar, e ele diz onde é, vá a Eufrates, ele gasta cerca de 800 quilômetros para ir a esse lugar, mas tome cuidado, não molhe, que não caia água sobre ela. E vá até lá. E, mais uma vez, esse Jeremias, que é o profeta, ele é obediente, ele executa exatamente assim como Deus disse. Chegando lá, Deus diz, então, que ele procure uma fenda de uma rocha, diz o verso 4 do capítulo 13, toma o cinto que compraste, trazes sobre os teus ombros, e levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Deus pede que aquele material seja colocado na fenda de uma rocha. E o próprio Jeremias coloca, esconde, inclusive, e enterra esse cinto de linho. E vai embora. Passado um tempo, o próprio Deus diz, volta, vai àquele lugar e resgata e tira de lá esse material. E diz, então, que Jeremias foi até lá. E no verso 7 diz assim, e fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. E o próprio Jeremias enxerga que o natural acontece. Apesar de estar na fenda da rocha, ele sofre a deteriorização. Ou seja, de uma forma natural, esse material ele é destruído, ele é corrompido na sua essência. Ali, naquela hora, Deus envia uma palavra a Jeremias e diz, do mesmo modo, farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. E diz que esse povo é maligno, que se recusa a ouvir as palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e que anda após deuses alheios para servi-los e inclina-se diante dele, tal como este cinto para nada presta. Porque o cinto está ligado aos lombos do homem. Assim eu liguei toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Essa foi a mensagem que Deus disse que Jeremias deveria entregar ao povo de Judá. Aquele povo foi separado por Deus. Aquele povo era escolhido por Deus. E Deus traz, então, uma peça de roupa de um homem de Deus, ou seja, de um escolhido de Deus. E era assim que Deus via o povo de Israel.
o povo de Judá, como escolhido de Deus no meio de uma nação. Mas esse povo não quis, e a partir do momento que esse povo se corrompe, ou seja, que apodrece, para nada serve. Deus está dizendo, então, que o desejo de Deus era que acontecesse assim como o cinto de linho, que ficasse na intimidade, próximo do próprio Deus, assim como o cinto fica sobre a pele, e ele deveria, o povo de Deus, que é Judá, representado aqui por Judá, deveria ficar próximo do coração de Deus. O Salmo 25:14 diz que os segredos do Senhor são para os íntimos. E Deus tem esse povo como íntimo de Deus. Mas uma vez que esse povo se afasta, a nada serve. Esse povo corre o risco de apodrecer, ou seja, de se deteriorar, de se desfazer, porque a Bíblia diz que o pecado corrompe o homem. E é nesse sentido que Deus alerta. E para que Deus queria tanta intimidade com esse povo? O versículo diz, para honrarem o nome de Deus, para que fosse o louvor da glória de Deus, mas eles não deram ouvido. A ordem inicial, conforme eu disse no começo, era o chamado de Deus, era ouve, ó Israel. Ouvir em hebraico tem o sentido de obedecer, ou seja, dê ouvidos, esteja atento, faça esforço para obedecer. E esse povo não deu ouvidos, ou seja, não praticou, esse povo não obedeceu. E nós somos assim também. Quando Deus fala conosco e quando nós não obedecemos, somos nós que vamos colher isso. E isso nada mais é do que uma afronta a Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo que o Senhor quer é ser reconhecido como Deus, como soberano, como superior, como único Senhor, como único provedor. E quando nós tiramos Deus desse lugar e buscamos Deus só para o que nos interessa, e buscamos Deus só quando precisamos, quando não damos atenção devida, nós jogamos fora todo o projeto de Deus. E se nós lembrarmos bem, existe uma outra passagem bíblica em que Deus também convida e coloca uma pessoa, assim como o profeta Jeremias, Deus chama Moisés, o líder de Deus, o homem de Deus, para ficar na fenda. Então, fenda é um lugar desejado, porque a Bíblia diz que a linguagem metafórica, a rocha significa o próprio Deus. E foi exatamente isso. Moisés pediu para ver a face de Deus. E Deus disse que a face de Deus não podia ser vista por homem nenhum, senão ele não ficaria vivo. Isso em Êxodo 33, de 20 a 22. Mas que Deus se agradava de Moisés e que ele mesmo colocaria Moisés num lugar seguro, numa fenda da rocha. Então, a fenda da rocha é o lugar onde Deus deseja, assim como na dinâmica em que Deus propôs aqui a Jeremias, com o cinto, também o lugar do cinto deveria ser na rocha. Ambos estavam na rocha. No texto de Êxodo, Moisés estava na rocha, e no texto de Jeremias, o cinto estava na rocha, ou seja, Judá estava na rocha. Judá estava dentro do coração de Deus, da guarda de Deus. Mas há uma diferença. O cinto apodrece. E Moisés, que está na fenda da rocha, a Bíblia diz que Deus passa e Moisés percebe as costas de Deus, mas ele é guardado, ele é protegido e segue a sua vida. Ele obedece dentro da rocha. Muitas vezes nós estamos usando o nome de filhos de Deus. Muitas vezes nós estamos frequentando a casa de Deus. Muitas vezes nós estamos recitando palavras do livro de Deus, que o próprio Deus disse, mas o nosso coração está longe. Muitas vezes nós colocamos o nosso próprio desejo acima e à frente das coisas de Deus. Muitas vezes a gente coloca até o nosso relaxamento.
na frente de Deus. E eu quero dizer que tudo que fica na frente de Deus se chama idolatria. E algumas vezes a gente pensa que a gente não está ofendendo o coração de Deus, mas a Bíblia é muito clara que o nosso Deus espera de nós que nós sejamos um exemplo, que nós venhamos a dar louvor e glória a Deus. Então, quando a nossa boca se enche de murmuração, quando os nossos olhos só enxergam, né, o contrário, e a gente não está percebendo que a gente também está se distanciando de Deus. Então, estar com o nome, a filiação de Deus, não quer dizer que nós estamos isentos da disciplina de Deus. Mas, quando nós estamos dentro das coisas de Deus, quando nós usamos da identidade de filho de Deus, nós devemos temer e tremer, porque nós devemos honrar esse nome, o nome de filho de Deus. Conhecer o que Deus diz e obedecer o que Deus diz. Dar ouvidos a Deus. Significa fazer esforço para obedecer aquilo que está sendo dito. Então, se Deus disse, ouve, ó Israel, Deus está dizendo, ouve, ó Rosane, Deus diz, ouve, ó Maria, José, Joaquim, ele está desejando ser ouvido, significa, ele deseja ser honrado, significa que eu e você precisamos estar na posição de quem honra a Deus, honra com seus princípios, com seus valores, honra com a sua prática. Então, não há uma voz mais alta e mais ecoante, mais audível do que as nossas ações. Os nossos atos falam mais alto do que qualquer palavra dita sonoramente, do que qualquer palavra escrita. Os nossos atos mostram a nossa convicção, mostram os nossos valores. Então, nós devemos nos lembrar que se a palavra está guardada no coração, ela vai ecoar por todas as nossas ações. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, que eu li, aqui também está escrito no verso 6:6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa é a ordem de Deus para o povo de Deus. E nós sabemos que Jesus é a rocha, porque é Deus na terra. E o nosso Deus foi crucificado, não é? O seu corpo foi fendido, o seu corpo sofreu o dano por mim e por você. O nosso Deus, ele ressuscitou, ele rompeu a morte, ele vivo está. E o nosso Deus pode nos guardar dentro dele. O nosso Deus pode nos colocar escondido e seguro. A palavra de Deus também nos mostra que esse lugar seguro, lá no livro de Salmo, um lugar, diz no Salmo 91, no verso 1 e 2, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. Mas ele diz que esse lugar é fortaleza. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Fortaleza é um lugar seguro, alto, não é um lugar fechado, em que podemos estar protegidos. Mas o lugar alto, se sairmos de lá, caímos. E o dano é grande. A queda é grande. E a forma como a gente cai desse lugar seguro, como a gente sai da habitação divina, é com arrogância. É quando a gente se arroga em achar que as nossas decisões, que as nossas compreensões, que as nossas interpretações, é tanto nosso, não é? Que nós ficamos no nosso, né? Acima de todas as coisas, num senhorio. Então, que nós tenhamos atenção, porque a palavra de Deus também ela é muito clara. Ela diz que o princípio da queda é a arrogância. Provérbios 16:18. Então, que o nosso Deus seja honrado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, que os princípios, os valores de Deus estejam guardados no nosso coração. Mas eu quero lembrar que também
quando Deus ele usa dessa metáfora de colocar o cinto de linho dentro da rocha e ele apodrece, significa que nós podemos estar dizendo que estamos dentro das coisas de Deus, falando das coisas de Deus, misturados com o povo de Deus, mas estamos assim, longe, apodrecendo. Por quê? Porque o nosso interior não está com a bênção do Senhor. Então, a bênção do Senhor não é a casa física. A bênção do Senhor não é o dizer propriamente dito. A bênção do Senhor não é trajar-se com um traje de sacerdote. A bênção do Senhor está no coração, rendido, humilde, mas sincero e desejoso, em estar apegado a Deus, assim como Moisés esteve, assim como Moisés desejou. E a Bíblia diz que naquele momento que Deus coloca Moisés na fenda da rocha, a presença de Deus cobre e protege, guarda a vida de Moisés. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Nós estamos vivendo tempos em que a proteção humana, nós pouco sabemos como fazer. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus, ele sabe colocar a sua presença na rocha. Então, não é colocar sobre nós e nos colocarmos num jugo religioso, mas é nos colocarmos no jugo de Deus, na pessoa de Deus. Porque a palavra de Deus também diz, o próprio Deus na terra, que é Jesus, ele diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave. É nesse lugar que nós devemos estar. Então, que eu, você e todo aquele que nos escuta, que tenha a oportunidade de se lembrar que o lugar seguro é esse lugar, o lugar onde Deus nos coloca. E o lugar onde Deus nos coloca está aberto a todos, porque a começar por Israel, mas é para todos, porque em Cristo Jesus todos são convidados. Em Cristo Jesus, todos são convidados a se arrepender, a se render. Não há lugar para arrogância, muito menos arrogância em nome de Deus. Só há lugar para ser o que Jesus foi, manso e humilde. Essa é a marca de Jesus. Manso, humilde, serve a todos. Serve indiferentemente a todos. Não manipula a palavra de Deus. Não se utiliza da palavra de Deus para fazer negócio na casa de Deus. Mas serve ao Senhor com todo o seu ser, dentro ou fora da casa de Deus. Então, tenhamos atenção para não nos confundirmos e para servirmos ao Deus verdadeiro. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque tu és o Deus que, assim como ensinaste a Jeremias, mostraste para ele o desejo do teu coração, o desejo de que nós devemos nos humilhar, de que nós devemos buscar a tua face. Assim, hoje, nós nos curvamos diante de ti, te pedimos perdão, que o Senhor nos ajude a estarmos distantes da arrogância, mas muito próximos da fidelidade, do amor, da sinceridade, que tenhamos prioridade em cumprir um acordo tão antigo que o Senhor nunca mudou, que é te colocar e te ouvir em primeiro lugar, que é nos curvarmos diante de ti para cuidarmos uns dos outros, assim como o Senhor cuida de nós. Por isso, Senhor, cuida da nossa terra, cuida do nosso país, cuida, Senhor, da nossa vida, e nós te pedimos perdão em nome da nossa terra, em nome da nossa própria vida. É no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos a tua bênção sobre nós. Amém.